Olá pessoal, estou de volta. Eu sou Romênia Gomes, como vocês já sabem. Eu sou do blog Família em Foco e da Conquale Kids Educação Infantil. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os limites na educação dos filhos. Isso a gente já veio meio que preparando vocês ao longo da semana, né, para esse assunto. E hoje chegou o dia da gente conversar um pouquinho sobre isso. Os pais, eles vêm se preparando para essa ação desde que se entendem grávidos, né? É uma mudança, a gente já começa a se planejar como vai ser, como vai deixar de ser, se vai ser, como vai ser o roxinho, o que a gente tem que fazer, qual que é a mudança que isso vai acarretar na nossa família, como que a gente vai inserir esse novo ser ali no nosso contexto. Já começa um turbilhão de dúvidas na cabeça. Mas eu acredito, como mãe também, que o papel mais difícil do pai e da mãe é impor os limites na educação dessas crianças. Ninguém disse que ia ser fácil, né, gente? E não é mesmo. Não é mesmo. Educar o filho, na minha opinião, é um dos papéis mais complexos que o pai e a mãe assumem. É impossível? Claro que não. Mas é muito difícil. No passado, havia uma distância muito grande entre as famílias e as crianças. Então, eram famílias que tinham por regras muito rígidas, muito castradoras, com humilhações, castigos físicos, né? Ajoelhar no feijão, no milho. Então tinha muito disso. Os pais eram muito mais rígidos, só de um olhar a criança já sabia que a coisa não ia ficar bonita em casa, né? Que ia ter uma surra, enfim. Eram, na maioria das vezes, né, a regra impostas por meio de castigos corporais e humilhações dessa criança. Infelizmente, com o tempo, isso foi mudando um pouquinho. Só que os pais perderam esse limite do que é disciplina e do que é liberdade. E deu uma confundida muito grande aí. Então, os pais têm dado uma liberdade muito maior para os filhos, na intenção de que eles sigam o seu caminho, que tenham o rumo certo da vida, mas não funciona bem assim. O problema é quando os pais se tornam antirrepressivos demais. Eles têm dificuldade de impor esses limites. Então eles começam a deixar que os filhos façam tudo o que querem, passam da conta e acontecem, chamam a atenção. Então, do autoritário ao permissivo, dois comportamentos radicais que são muito nocivos à educação dos filhos. Então, como eu disse no post anterior, os filhos eles precisam de atenção. Quando eu digo atenção, não é deixar eles fazerem o que querem não, porque a criança e o adolescente sem limites, eles não se sentem amados. Não foi isso que eu coloquei lá atrás? Eles não se sentem amados. Por quê? Porque eles têm a sensação de que o pai e a mãe não estão se importando em nada com eles. Então, se você não dá limite para o seu filho, nenhum, ele pode fazer o que quer, ele brinca na hora que ele quer, ele toma banho na hora que quer, ele vai dormir na hora que quer, ele acorda na hora que quer, ele não tem regra, ele não tem a disciplina. Então, se você acha que isso aí você está fazendo um bem para o seu filho, você está enganado. Então, as crianças, elas não se sentem, nem criança nem adolescente, elas não se sentem amadas, elas se sentem desprotegidas, elas se sentem como se os pais não se importassem nada com ela. E aí é que mora, né, o perigo. O Isami Chiba tem um livro, o livro chama Disciplina e Limites da Medida Certa. Uma criança, o que ele diz, né, que uma criança satisfeita dá liberdade para os pais. Estando insatisfeita, exige atenção dos pais o tempo inteiro. Isso é o que ele diz. Por quê? A criança, ela precisa que você estabeleça as regras, até porque, gente, criança não sabe o caminho que deve andar, né? Então, isso até a Bíblia cita, né, que ensina a criança no caminho que deve andar e até quando adulto ele não vai se desviar dele. Então, você, como pai, como mãe, né, nós aqui, como pais e como mães, nós devemos ensinar os caminhos para os nossos filhos, sim. E muitas vezes esse caminho, ele exige que nós tenhamos um pulso mais firme, né? Tenhamos aí uma consciência de que limites e regras, elas fazem parte do desenvolvimento da criança e são importantes para que cresçam crianças responsáveis, né? Adultos responsáveis, que cresçam com segurança emocional mesmo, né? Porque é o que a gente vê, infelizmente a gente está num mundo que
A gente vê adolescente aí, né, casos recentes de adolescentes que se matam, que vão, né, ficam isolados, matam outras pessoas e atentam com a vida dos outros e com a dele mesma, né? E isso destrói. Quantas famílias são destruídas porque tem um adulto, um adolescente desajustado? Isso pode ser. Não necessariamente é a causa, né? A gente não sabe qual é o contexto da família de cada um. Mas pode ser também uma falta de limite, falta de acompanhamento dos pais, né? Ah, a criança quer ficar o dia inteiro no computador. Ah, bacana, ele tá lá, tá quietinho, deixa ele lá. Ah, tá o dia inteiro no quarto. Ah, não, bacana, tá lá. É melhor do que tá na rua. Não, gente. Isso não é dar atenção. Isso é também chamar atenção. Então, cuidado. Você precisa estabelecer regras, estabelecer limites para a criança se sentir protegida, se sentir observada e se sentir amada. Outra coisa que os pais também, eles confundem demais. A mãe estabelece uma regra, o pai estabelece outra. No fim, não tem coerência naquilo que você estabelece o limite na sua casa. Isso é muito sério, gente. Então, a gente tem que entender que pai e mãe é conjunto. Não existe regra do pai, não existe regra da mãe. E não existe aquela de falar assim, ah, menino, não sei, fala com seu pai. Ah, menino, não sei, fala com sua mãe. Se vocês têm uma comunicação clara entre vocês, casal, eu já digo casal, então vocês já vão estabelecer as regras em conjunto. Então, o que vale para a mãe, vale para o pai. Não é que, ah, não, então vou falar com meu pai. Ah, você não vai fazer isso? Então vou falar com meu pai. Aí meu pai, ah, então tá, filhinho, deixa ele fazer, tá tudo certo. E a mãe fica desautorizada. A mesma coisa acontece quando o pai diz alguma coisa, não, não vai fazer, não pode, não vou dar. E a mãe, não, vamos fazer, vamos comprar, vamos fazer assim. Então, a ação desses limites, dessa disciplina, ela tem que ser em conjunto. Por quê? A educação dos filhos não é de responsabilidade só do pai ou só da mãe, é responsabilidade do casal. O casal precisa planejar, precisa rever as orientações que vão dar para os filhos, qual caminho, qual é a linha que vão seguir, né? Isso vai fazer com que os filhos também se sintam seguros. Olha, se eu falar, se minha mãe falar não preciso ir lá no meu pai, porque não é não. Se minha mãe falar sim, é sim, meu pai, não precisa ir lá conferir com meu pai, porque sim é sim. Mas isso é um consenso familiar. Então, eu imagino o seguinte, eu falo sim, o pai fala não. Ou então, o pai fala sim, a mãe fala não. Na cabeça da criança, como é que fica isso na cabeça da criança? Não tem jeito, tem que ter uma referência. Então, elas não podem... Quando vocês estabelecem essa regra em conjunto, elas vão sentir o quê? Que elas têm uma importância muito grande na vida de vocês. Então, essa ação conjunta é importante. Tudo que você planeja junto com a sua casa, né, na sua casa, junto com seu esposo, junto com a sua esposa, com a sua família, o que vocês estabelecem de regras, o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá. Então, isso é importante para a criança, porque a criança já se sente segura naquele ambiente. A outra coisa, gente, é que tudo tem que ter uma medida certa, então é usar bom senso. Então, segundo o Samitiba, em outro livro, né, em outro ponto, né, do livro dele, ele diz o seguinte, que o leite, o afeto, o leite alimenta o corpo e o afeto alimenta a alma. Criança sem alimento fica desnutrida, criança sem afeto entra em depressão. E eu não duvido. Hoje, assim, a gente percebe que as crianças têm tido muito mais dificuldades emocionais do que tinham antes. E por conta de tanta falta de regra, de tanta falta de disciplina, de tanta falta de afeto, né? Então, o amor não quer demais, né, gente? Mas o amor com responsabilidade. Eu não amo e dou total liberdade porque eu não vou criar não vou educar da maneira correta. Então eu preciso educar o meu filho, a minha filha, de forma que elas cresçam e conheçam todas as regras e que saibam diferenciar o que é bom e o que é ruim para a vida delas. Isso tudo é questão de limite. Então, crianças que ficam soltas demais tendem a se perder. Assim como o carinho aliado a uma disciplina,
pode ser ter limites claros, estabelecidos, dá muita segurança emocional para os filhos. E é tudo que eles precisam, não é verdade? Outra coisa que é muito importante, o filho ele precisa confiar em vocês. O filho precisa ser convencido de que é amado, ele precisa entender que quando você disciplina, você também está amando, né? E estabelecendo regras, rotinas, planejando o dia a dia com eles, esse vínculo saudável com os filhos, eles vão entender que não vão ter que apelar para a revolta para poder conseguir o que querem. Dessa forma, eles vão se sentir muito mais tentados a usar os meios. Eles não vão querer usar uns meios autodestrutivos para poder chamar sua atenção, muito pelo contrário, vai prevalecer a boa relação entre os pais. E nesse momento que eu disse, entre que o pai dizer sim e a mãe dizer não, primeiro, vocês têm, primeiro aceitam, depois mudam de ideia. Aí eu digo sim, depois eu digo não, estabeleço uma regra, mas eu quebro a regra. Então você tem que ter persistência, você não pode descumprir aquilo que você já estabeleceu como regra. E também você não precisa ficar falando disso toda hora, né, gente? Você não precisa toda hora ficar, olha, eu te disse isso, eu te disse aquilo, e ele não tá cumprindo, você fala, eu falei isso, eu falei, olha que eu vou fazer isso, olha que eu vou fazer aquilo. Que a criança também não entende. Então, limites, e também você tem que estabelecer uma regra seguinte, que quando eu imponho um limite para o meu filho, ele não tem que estabelecer outra regra para mim, não. Então eu vou fazer isso se você fizer aquilo. A regra é da criança, não é seu. Então, não é necessariamente que quando você impõe uma regra para a criança, você também tem que cumprir outras, né? Então, estabelecer o limite, cumpra as consequências. Outra coisa, se você resolver, se você não fizer o que eu quero, um exemplo, tá, gente? Você não vai assistir televisão por uma semana. Aí deu uma semana, você já deixou o menino assistir ali a televisão, já deixou tudo acontecer, então o que aconteceu? Ele falou assim, olha, ele põe o limite, mas ele mesmo quebra. Então você tem que aprender a usar a sua consequência. É uma semana sem TV, uma semana sem TV. Em qualquer lugar que ele esteja, na casa da avó, na casa do tio, é uma semana sem TV. Não é porque tá na sua casa que ele não tem TV, na casa da avó vai ter TV. Não, não tem TV, não tem TV. Então, é cumprir as consequências das regras e não precisa ficar falando toda hora. A importância dela é que você vai acostumá-lo, né? Se você fizer desde pequeno, você vai acostumá-lo ali com as rotinas, daqui a pouco isso vira natural. Você não precisa ficar repetindo toda hora e tá tudo certo. Também não existe limite, tá, gente? Fala lá, então eu não estabeleci limite quando ele era pequenininho lá atrás, agora eu tô querendo estabelecer limite e ele não quer. Não existe uma idade limite para as regras. Eu brinco sempre, eu tenho 2 meninas e eu sempre falo que a regra vale enquanto elas estiverem sob o meu teto. Mesmo se ela trabalhar fora, se ela tiver o dinheiro dela, a regra vale a regra da minha casa. Não é porque ela cresceu que ela deixou de ser minha filha, né? E isso é importante para elas, porque elas sabem o caminho, se sim, se não, quando é sim, é sim, quando é não, não, quando não dá a gente tem que conversar, falar, olha, não dá. Então não existe uma idade limite, não. Se a casa é sua, a regra também é sua. É nisso que eu bato na tecla sempre. Agora, esteja atento a essas regras. Então, você não pode estabelecer uma regra, daqui a pouco você esqueceu e tá tudo... Né? Porque aí a criança já se aproveita disso, né? E já desanda tudo. Então, você não pode esquecer das regras que você mesmo criou. Isso é importante. Cuidado com a liberdade também que você dá, porque a regra final, como eu já disse, a regra da casa é sua, a regra é sua. Então, e você não pode desistir. É difícil? Muito difícil. Impor regras, limites, muito difícil. Mas você tem que manter suas atitudes firmes. Claro que às vezes a gente também não planeja direito, estabelece uma regra ou uma meta que é inalcançável. Também não é pecado você sentar e rever aquilo que você estabeleceu como regra, como meta, como limite. Ninguém tá dizendo que, porque você falou então tem que ser até a morte. Não é isso, não. Claro que a gente vai observando as consequências de tudo e vai fazendo novas avaliações. Eu brinco que na vida da gente é como uma empresa. A gente tem que ter um ciclo PDCA. Planejar, né? Fazer, avaliar ali o que aconteceu e depois, se precisar corrigir, a gente corrige.
Então é um ciclo natural. Isso a gente aplica em empresas e eu aplico na minha vida para sempre. Sempre você vai planejar, depois você vai executar aquilo que você planejou, depois você vai avaliar se aquilo que você planejou e executou foi legal e depois você, se precisar corrigir alguma coisa, você corrige. A mesma coisa vale para a regra da casa. Então, as crianças, elas têm uma liberdade muito grande hoje e elas não conseguem fazer nada com isso. Então, são crianças rebeldes, são crianças agressivas, são crianças que até batem nos pais, né? Então, assim, olha só, se você é daquela mãe ou daquele pai que acha bonitinho quando a criança é pequena, que bate no seu rosto, bate em você, ai, não, meu filho, não faz isso, deixa bater, acha engraçadinho. Se você ri de uma má criação, olha, eu sinto te dizer, a consequência desses atos de quando ele é criança vão se perdurar por muito tempo e pode ser que chegue um ponto que você não consiga mais caminhar como deve ser. Então, não permita que a criança bata em você, ou bata nos amigos, ou bata em outras pessoas. Não permita que ele faça tudo o que quer. As crianças, elas precisam realmente de limites, elas têm que conhecer até onde elas podem ir. Elas têm que saber que quando pode é sim, quando não pode é não, e não é não, e sim é sim. E não existe aquela de peço para meu pai, peço para minha mãe. A regra, ela precisa ser, como eu disse antes, ela precisa ser conjunta, ela precisa funcionar para você conseguir. Fácil não é não, gente. Eu garanto a vocês que uma das partes mais difíceis aí é você conseguir impor o limite. Às vezes a criança acha exagerado, que é ruim, né? É o que eu falo sempre em casa, que não eles falam, não, mas assim, é muito ruim isso, é muito ruim agora. Lá na frente você vai ver que eu tenho razão. E a gente só sabe mesmo da consequência de ser, dos limites, né, enquanto filhos, depois que a gente se torna mãe ou se torna pai. Porque antes disso a gente acha realmente que tudo que os pais colocam de regras, de limites, são exagerados. E depois a gente percebe que foi o melhor que eles fizeram para a vida da gente. Então, pais e mães, não se culpem porque vocês trabalham fora e colocam limites e regras na sua casa. Você tem que observar só o equilíbrio do que essa regra e esse limite vai ter de consequência na aprendizagem da criança. Então, eu trabalho fora, então eu deixo meu filho fazer o que quer. Ele faz o que quer comigo, ele faz o que quer na casa, ele é o rei. Então não é isso. Então você precisa sim estabelecer regras e limites. Seu filho ou sua filha vão te agradecer lá na frente, porque isso é uma consequência natural deles aprenderem a se relacionar, deles aprenderem a ter limites. A criança que não tem limite, ela acha que é dona do mundo, ela não se contenta com não, ela se torna, infelizmente até, né, pode gerar um tipo de psicopatia, porque a criança, ela não tem limites, então o que importa para ela é o fim, não tem o meio para ela, não tem muita importância. O que importa para ela é o resultado final. Então, se ela precisar passar por cima de alguém, se ela precisar puxar o tapete de alguém, se ela precisar corromper, mentir, usurpar, ela vai fazer, porque o que ela aprendeu? Que tudo ela pode, que ela é dona do mundo. Aí se torna um adulto perigoso, é um adulto que não sabe ouvir não, um adulto que numa relação pessoal, se a pessoa fala não, você acha que por que acontece tantos crimes passionais aí? Porque não sabe ouvir não, né? Esse sentimento de rejeição, esse sentimento de ninguém me ama, gente, isso é muito sério. Então, limites e regras precisam ser pensadas, mas elas precisam existir. Você não pode levar a criança sem regra e limite, achando que você está fazendo um bem para essa criança. Muito pelo contrário. Um planejamento familiar, né, coerente. Se você, por qual motivo for, por exemplo, criar seu filho sozinho, isso também tem que ter regra. Não é porque você está sozinho que seu filho tem que fazer o que quer. Não é porque você, às vezes, ficou viúvo, às vezes não tem o pai ou a mãe ali presente, que você vai deixar de impor regras para o seu filho. Isso não é uma compensação.
Isso não pode ser uma compensação. Você tem que ensinar seu filho desde cedo que as coisas acontecem na vida da gente e ora você ganha, ora você perde. Mas existe uma consequência nos nossos atos. E se a criança entende e internaliza bem essa questão da minha ação gera uma consequência, se a minha ação é boa, gera uma consequência boa, se a minha ação é má, gera uma consequência má, você já está dando o primeiro passo aí para um limite bem estabelecido e para esse adulto ser um adulto bem ajustado. Agora, do contrário, se isso não tem um planejamento adequado, sinto muito. Você pode correr o risco dessa criança se tornar um adulto totalmente avesso aos nãos da vida e se sentindo frustrado o tempo inteiro, porque a gente sabe, né, gente? A gente nem sempre ganha, né? Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde, tem dia que a gente tá feliz, tem dia que a gente tá triste. E como você ensinou seu filho a lidar com esses sentimentos, a lidar com esses limites, é que vai fazer toda a diferença na vida dele. Então, é o que eu digo. Não se sintam culpados, né, ao aplicar limite para os seus filhos. Não se sintam culpados. Você tem que imaginar que essa criança, ela precisa de regras, ela precisa de entender, internalizar, e os limites ajudam, né, na estrutura da personalidade da criança, dos filhos, por isso também a importância. E eles devem, e você não deve esquecer de um ponto extremamente importante. Você é o exemplo do seu filho. Se você quer que seu filho seja educado, seja educado. Se você não quer que seu filho jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Se você não quer que seu filho fume, então não fume. Se você não quer que seu filho beba, não beba. Então você é o exemplo do seu filho. Então tudo que você impor de limite, você tem que pensar que tudo que ele vai observar em você tem que ser muito coerente. Aquilo que você fala com aquilo que você faz tem que ter uma lógica, tem que ter uma coerência, tem que ter um objetivo, porque senão são palavras soltas ao vento. Eu falo uma coisa, eu faço outra. Eu digo que não pode mentir, eu estou mentindo. Eu digo que não pode roubar, eu estou roubando. Eu digo que não pode matar, eu estou matando. Então, é coerência. O que eu falo tem que ser muito alinhadinho com aquilo que eu faço, para as crianças também tomarem isso como exemplo. Olha, meu pai falava assim, era assim, meu pai falava não, era não, minha mãe falava que isso tinha uma consequência, tinha. Então tem que ter muita coerência entre aquilo que você impõe e aquilo que você fala. Ou aquilo que você fala, né, aquilo que você faz. Então, muito cuidado com isso. Só que a regra é sua, não é a regra da criança para o pai, é a regra dos pais para as crianças. Eu espero que a gente ainda volte a conversar sobre esse assunto. Se você tem alguma dúvida ou se você quer saber um pouco mais, você pode entrar em contato com a gente. Nosso e-mail é familiaenfococoach@hotmail.com. Nossos telefones 62 3541 3169, nosso WhatsApp 98597 7812. E você pode entrar em contato de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia e das 13h15 às 18 horas. Semana que vem nós teremos outros assuntos a tratar e eu espero que esse post tenha ajudado a você a repensar o modelo de rotina, o modelo de limite que você tem, ou se você não tem, ter te ajudado aí a estabelecer um tempinho para poder planejar e para poder estabelecer essas regras e limites para sua casa. E se você quiser também, depois que você fizer tudo isso, manda seu testemunho. Manda pra gente aí o que mudou, como é que foi pra você, que a gente quer muito saber, a gente quer muito poder ajudar você um pouco mais. Qualquer assunto que você queira falar, que não foi dito aqui, pode mandar pra gente a sugestão de temas, nós estamos abertos e, se Deus quiser, a gente vai conseguir atender as suas expectativas e falar sobre o assunto que você pediu, tá bom? Um beijo grande, até o próximo vídeo, até a próxima semana. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá bom? E se você gostou desse post, desse vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos criar uma rede de famílias que compreendem a criança e que façam o melhor para o seu desenvolvimento, tá bom? Até o próximo vídeo.